Boa noite a todos. Mais uma vez, nossos agradecimentos pela oportunidade de aqui estar para levar um pouco de esperança, paz, através do conhecimento da doutrina espírita e dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que tenhamos todos, nesta noite, paz, esperança, mantenhamos a fé diante das dificuldades e de qualquer sofrimento, para que assim a gente seja merecedor dos ensinamentos de Jesus, quando diz que bem-aventurados os que sofrem perseguição, os que sofrem por amor, porque esses serão consolados. O nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, capítulo 6, Escolha das Provas. Neste livro, a partir da pergunta 258 do Livro dos Espíritos, segundo livro, Kardec faz lá algumas perguntas para os Espíritos sobre a escolha das provas, né? Nós podemos escolher as nossas provas? Estamos preparados para escolher as provas, né? Não vamos tender a escolher apenas, né, as mais fáceis, para que a gente possa, assim, ter uma vida mais fácil, né? E todas essas perguntas, elas merecem e devem ter respostas. E aqui nesta parte, a partir do item 258, Kardec, então, trata desse assunto. Primeira pergunta, o item 258, Kardec pergunta o seguinte: quando no estado errante e antes de reencarnar-se, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão à vida? E a resposta é a seguinte: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? Os Espíritos dizem: nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntai então por que fez tal lei ao invés de outra, dando ao Espírito a liberdade de escolha. Deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos. Então, nessa primeira parte aqui, né, que são duas perguntas que Kardec faz sobre a questão da escolha das provas, ele diz: são os próprios espíritos, somos nós mesmos que escolhemos as nossas provas. Mas ele diz assim, o gênero de prova. Você não escolhe exatamente a prova pela qual provação você vai passar, mesmo porque, né, estando no seu livre-arbítrio, você pode modificar a qualquer momento os acontecimentos da sua vida, na sua existência. Por isso, nós temos a capacidade apenas de escolher o gênero, o tipo de provação pelo qual nós vamos passar. E nisso exatamente consiste o direito, né? O livre-arbítrio, ou seja, a capacidade que Deus nos dá de escolher o nosso próprio caminho, traçando esse caminho e tentando, evidentemente, viver ele da forma, né, melhor possível. Na pergunta 259, Kardec pergunta o seguinte: se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é a palavra, diz a resposta. Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo que vos acontece. E aí ele dá um exemplo, né, dizendo o seguinte: você escolhe o gênero de provas. Então vamos pensar como significa isso. Você sabe que vai passar por alguns caminhos, e nesses caminhos, né, haverão alguns buracos. E aí você escolhe o quê?
É o caminho mais fácil, que tem menos buracos. Mas isso não significa que em um deles, pelo menos, você não vai cair. Isso tá, essa relação, o que ele está querendo dizer aqui é uma analogia. Os buracos, ele está querendo dizer as dificuldades da nossa vida, as provações. Nós podemos escolher que vamos passar, viver uma vida no meio das drogas, onde existem as drogas, onde existem as coisas erradas. E por que nós vamos escolher esta prova? Para que a gente possa realmente saber se a gente venceu determinado ponto, determinada deficiência que tivemos em outra encarnação. Porque todas as nossas escolhas, todas as nossas provações são sempre resultados daquilo que a gente fez em outras existências. Então, o espírito carrega consigo suas necessidades, seus defeitos, e ele tem que vencer esses defeitos, essas necessidades. Para que você vença esses problemas que você adquiriu na sua existência, você precisa ter oportunidades para viver nesse meio e assim saber se você consegue suportá-las sem cair novamente. E é por isso, que Deus, sabendo evidentemente das nossas fraquezas, nas nossas primeiras existências, nós não temos a capacidade de escolher diretamente as nossas provações, porque nós ainda não sabemos discernir o que é bem, o que é mal, o que é certo e o que é errado. E aí Deus então age conosco como um pai age com o seu filho, que nos seus primeiros passos, o pai pega na mão do seu filho e leva ele para caminhar. Ensinam a caminhar, mas à medida que o filho aprende a caminhar, o pai já não pode mais pegar na sua mão, porque ele também não vai aceitar. Porque ao aprender a caminhar, ele vai ter o direito também de seguir o seu próprio caminho. E é assim que Deus age conosco. Ele age com os espíritos desta forma, dando a nós, a cada um, a capacidade de seguir o seu próprio caminho. E, evidentemente, que nos limitando sempre no ponto onde a gente não caia de uma forma tão grave, onde a gente não sofra tantas consequências, porque Deus, infinitamente bom e justo, sabe das nossas necessidades. Por isso, Ele nos protege de alguns encalços, de algumas quedas que nós mesmos poderíamos nos causar. Na pergunta 264, ele diz assim, o que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? E os espíritos respondem, ele escolhe as que pode ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça avançar mais rapidamente. Alguns se impõem uma vida de miséria e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. Então, cada um de nós, segundo as nossas capacidades já adquiridas, à medida que nós desencarnamos, toda essa questão da escolha das provas, como tudo na nossa reencarnação, é um processo. Existe lá um processo após o reencarne, após a recompreensão, aquele momento onde o espírito recobra a sua consciência de espírito, descobre a sua necessidade de voltar ao planeta para a reencarnação, agradece pela oportunidade e, a partir daí, então, ele vai passar pelo processo da escolha das provas, onde ele vai visualizar todas as suas jornadas, toda a sua caminhada, e, a partir daí, então, ele vai traçar
um novo caminho que ele quer seguir, né? O homem, e nesse traçado, nessa escolha, ele pode escolher esse tipo de provação, como, por exemplo, o da riqueza. E muitos espíritos, né, aqui na Terra encarnado, evidentemente mergulhados pelo poder da matéria, né, nessa encarnação que vive, ele pode imaginar que vai sempre estar escolhendo, né, a situação da riqueza, a condição de ter todos os bens materiais, né, que ele queira. E por que a gente imagina isso? Porque muitas vezes a gente acha que a matéria, que o bem-estar que a matéria nos dá é muito mais importante do que todas as outras coisas que tem à nossa volta. Porque nós esquecemos algumas vezes, principalmente quando estamos nas idades mais jovens, né, de mais juventude, a gente tem a impressão que a riqueza nos torna melhor, maior e muitas vezes até imortais. E esse é o que por este motivo a gente às vezes pode imaginar que vamos chegar lá no momento dessa oportunidade, dessa escolha das provas, nós vamos chegar lá e vamos pedir, não, eu quero ser rico, um milionário. Quando os espíritos nos dizem que isso não é uma verdade, porque quando nós adquirimos a conscientização de espíritos, isso no plano espiritual, nós vamos visualizar todo o mal que a riqueza, que o poder pode nos causar. Não necessariamente que ela vá nos causar esse mal, mas olhando a nossa jornada, o nosso caminho pretérito ou passado, nós vamos estar conseguindo entender que já caímos em algumas situações por causa, né, dos bens materiais, já sucumbimos algumas vezes e por esse motivo, se a gente vier nessa condição novamente, podemos mais uma vez sermos engolidos espiritualmente pela matéria. Aí então, certamente, o espírito consciente da necessidade de evoluir, da necessidade de se modificar para parar de sofrer, ele vai simplesmente escolher a prova da miséria ou da necessidade, muitas vezes as necessidades básicas. Porque no planeta Terra, a maioria dos espíritos encarnados, quando se deparam com a miséria ou com as necessidades básicas, é que ele recobra a consciência, o entendimento que existe Deus, ou que existe um ser supremo sobre todos nós. E que entende também que todos os bens materiais que nós adquirimos aqui na Terra, eles ficarão aqui. Por isso mesmo, né, eles ficarão e nós vamos embora com o resultado da mal utilização, do desrespeito que nós causamos, né, da sede de poder que esses bens materiais nos causaram. Então, daí, na escolha das provas, o espírito mais consciente, ele vai evidentemente procurar provações, né, onde ele possa ter menos possibilidade de sucumbir a elas. Pergunta 267, ele diz assim: poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Isso é muito interessante, é muito importante. Ele diz assim: seu desejo pode ter influência dependendo da intenção como espírito, porém muitas vezes vê as coisas de maneira diferente e é nesse estado que faz sua escolha. Então, você pode escolher as suas provas de outras existências, mesmo estando encarnado, em condição de encarnado. Porém, né, essa escolha, ela pode ser modificada quando você estiver desencarnado. Porque nós devemos compreender que a matéria exerce sobre cada um de nós uma força muito grande. E todas as nossas capacidades, nossas condições, né, elas influenciam
nas nossas ideias, naquilo que a gente imagina, né, que é o correto, que é o certo. Por isso, escolher essas provas durante a encarnação, né, ela vai ser uma oportunidade muito boa que o espírito tem, porém vai ser muito difícil ele manter esse tipo de escolha à medida que ele estiver desencarnado, porque sem dúvida ele vai ter uma outra consciência, né, totalmente diferente em estado de perispírito. Isso sempre entendendo que é sempre de acordo com a condição espiritual que cada um se encontra. Então, as escolhas, né, as suas vontades, a forma de você pensar e de você agir, tem a ver com a capacidade evolutiva de cada espírito, encarnado ou desencarnado. Pergunta 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma prova que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como ocorre se preferir um gênero de vida ociosa ou inútil. Nesse caso, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede outra existência para reparar o tempo perdido. A grande, uma das coisas que nos dá esperança e fé é essa condição que Deus nos dá, né? A oportunidade da gente estar reencarnando, da gente estar sempre voltando, né? Isso nos lembra, evidentemente, o Evangelho de Jesus, que nos diz, né? Claramente Jesus nos diz assim: olha, das ovelhas que o meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. O que significa exatamente isso. Nós teremos todas as oportunidades necessárias para que a gente possa modificar, né, a nossa condição espiritual. Não há nenhum de nós que será condenado eternamente. Então, os Espíritos nos trazem, e Jesus, né, nos trouxe a ideia, a noção direta, de que o Espírito é um ser eterno, né, e que Deus é infinitamente bom e justo, e que nunca, jamais abandona um dos seus filhos. Então, é isso que nós devemos pensar, é isso que deve nos dar esperança de passar por todas as tribulações, por todas as necessidades, todos os sofrimentos que nós passamos hoje e temos passado durante tanto tempo das nossas existências. Então, a nossa mensagem de hoje, para encerrar, é que, diante de todo o sofrimento que nós passamos no momento atual, devemos agradecer a Deus pela oportunidade da saúde, devemos recomeçar a nossa existência no planeta Terra através de uma consciência nova. Nós precisamos, né, nos unir de uma forma mais verdadeira, através de umas criaturas solidárias. Nós precisamos colocar a solidariedade e o amor ao próximo, que é a grande mensagem do nosso Mestre Jesus, a mensagem mais transformadora, mais forte de Jesus, amando os nossos semelhantes, transformando assim a nossa vida. Porque os sofrimentos pelos quais estamos passando nesse momento, ele é um resultado direto de todas as nossas ações. E é um pedido nosso, de muitos de nós, que passemos por essas dificuldades, para assim nós estarmos recobrando a consciência, estarmos assim percebendo que nós somos apenas pequenas criaturas, né? Dando pequenos passos nesse planeta gigantesco e que o universo ainda é muito maior que nos espera. Então devemos ter fé, esperança, confiança em Jesus e seguir em frente sempre. Muita saúde, muita paz e que Jesus esteja conosco todos os dias da nossa vida. Que assim seja.